Fala pessoal, vamos analisar o mercado hoje, quarta-feira, dia 5 de novembro. Dessa vez eu vou começar diferente, vou começar pela análise da dominância do dólar, o USDT.D. Tá bom? A gente está num possível, tem muita chance de ter marcado um topo, então pode acontecer um recuo na dominância, isso vai possibilitar longs de curto prazo, tá? Se a gente der um zoom out aqui, vou colocar no tempo gráfico diário, né, na dominância, tá? Nós temos esse padrão aqui, né, que desde o começo aqui no mercado, tá? Movimento de queda, subiu, movimento de queda, subiu, né? Ele fez o fundo e esticou, né? Nós temos aqui uma LTB passando aqui por esses topos, tá? E aqui um order block que eu tirei do tempo gráfico de 8 horas, tá? Na casa aqui, que está começando esse order block aqui na casa dos 5,7% até 5,85%. Então a gente mal tocou nele, tá? Já estamos fazendo um movimento de recuo, né? Se a gente der um zoom, colocar em um tempo gráfico menor, né? Ele pode ser um retorno às médias, né, do diário, por exemplo. Então, como esticou muito, tá? Ele pode cair até o retorno nas médias aqui do tempo gráfico diário, né? Até tocar ali na EMA 12, mais ou menos, 13, né? Ou até mesmo se tiver muito forte uma EMA 9 ali, já tem que ficar de olho, tá? Então o que eu quero dizer é que, apesar de ter tocado nesse suporte, né, aliás, nessa resistência, está próximo dessa LTB, posições long devem ser encaradas agora como uma posição de risco, né? O ideal é que você tenha um stop, que você faça parcial cedo, e daí, assim que bater a primeira parcial, você ajuste esse stop loss, porque se o movimento, né, ele fazer o recuo, marcar fundo e voltar a romper o topo de novo, né, você foi estopado no lucro e garantiu uma parcial. E se o movimento, né, não tiver força para fazer isso, né, ele faça um movimento mais ou menos assim, tudo bem, você surfa mais, entendeu? Então a gente tem que se proteger, né, dessa maneira. Então o gráfico da dominância é um gráfico muito importante, tá? Tem espaço para dar mais uma subidinha, né, para pegar aqui em pavio, chegar aqui até aqui na casa 5,86%, até tem espaço. Então, tome cuidado, tá? Qual que é o nosso risco maior? O nosso risco maior é romper, né, essa LTB na dominância, né, começar a fechar fora, né? O risco maior seria isso, fazer esse rompimento, né, e fazer isso. Então a gente não pode, eu vou colocar aqui uma marcação, a gente não pode de jeito nenhum romper 6,24%. De jeito nenhum, que é o topo mais alto anterior aqui, tá? Senão as coisas ficam feias, né? Eu não acredito que isso deve acontecer agora, tá? Tem muita gente acreditando em uma correção, né, um pouquinho profunda ali do Bitcoin, mas mais uma pernadinha de alta, né? Tem muita gente acreditando. Agora, se essa pernadinha de alta vai ter força para romper o topo histórico ou não, né, é outros 500. Então, vamos dar uma olhada agora em Bitcoin. Tá? Hoje tem o discurso do Trump também, pode dar uma volatilidade, então tem que ficar esperto, né? Se eu jogar no tempo gráfico semanal, tá? A gente percebe que os movimentos impulsivos eles foram fortes lá no início, né? Pode ver que aqui era basicamente a grande consolidação, né, do final do bear market. Tivemos aqui um pouquinho de movimento impulsivo fraco e daí o movimento do bull market começou de fato, né? Então note que a cada pernada, né, a renovação ela foi ficando cada vez menor. Então tivemos uma pernada impulsiva muito forte, uma correção, uma pernada impulsiva muito forte, uma correção mais profunda que a anterior. E daí nessa pernada aqui, ó, rompemos o ATH que antes estava aqui na casa de 109 mil, a gente rompeu, foi para 112. Não foi um rompimento forte de ATH, né? Tivemos uma correçãozinha, um rompimento de ATH de novo. Então agora nessas três aqui, ó, renovadas do all time high, foram renovadas pequenas. O movimento impulsivo não tinha tanta força para renovar a máxima histórica, né, e explodir de fato. Isso mostra assim que a força dos touros estão enfraquecendo no tempo gráfico semanal e que para que os touros tenham um movimento impulsivo um pouquinho forte, ele precisa descansar, ou seja, precisa de uma correção maior. Eu falo assim, imagina que você lança a bolinha, né, e ela vai quicando. Cada kick que a bolinha faz, ela quica menos, né? Então a bolinha foi lá, quicou forte, quicou mais forte, daí foi fraquinho, tá parando. Agora o movimento corretivo está acontecendo, por isso pode ser um movimento corretivo
um pouco mais profundo, para então ter mais um movimento impulsivo, né? Toda vez que o movimento corretivo se inicia, a gente espera que ele pare, né, em um ponto de suporte, tá? Então, dando um zoom no gráfico aqui, ó, nós temos esse ponto de suporte bem agora, tá? Aqui, ó, que é o ponto de suporte que está aqui na casa ali dos 99 mil, que a gente cravou aqui, né? Deu um volumezinho aqui de spike aqui, né? Marcando um spikezinho de compra. Agora os touros vão mostrar se esse suporte vai segurar, tá? Esse suporte é o mesmo suporte que em corretoras como Bybit, Binance, tiveram o flush do movimento, né, que foi nesse candle aqui, tá? Então nesse candle aqui tivemos um flush que ele veio mais ou menos aqui até a casa dos 100 mil, né, mais ou menos, tá? Eu coloquei aqui nessa corretora porque não teve o flush, né, para ficar mais limpo, tá, a análise, tá? Então nós temos um fundamento aqui nesse fundo de coleta do fundo do flush, que tinha muita gente com stop long no fundo do flush, né? Então coleta desse fundo do flush e o toque nesse suporte, tá? Então esse suporte ele pode dar sim uma oportunidade long, tá? Tem a corroboração da análise da dominância do dólar ali que eu acabei de fazer para marcar um topo, né? Mas assim como a dominância do dólar, né, pode ser somente um movimento de retorno às médias para ter mais um movimento impulsivo, aqui no Bitcoin também os touros estão tentando defender esse suporte. E os ursos podem atacar assim que o movimento subir, né, até uma certa resistência, né, ou até o retorno das emas junto com alguma resistência. Então nós temos resistência aqui na casa dos 109, 108 mais ou menos, tá? E o retorno à média ali, né, se for a média 12, vai 107, 106 ali, às vezes já chega ali próximo dessas médias, né? E tem esses fundos aqui, ó, nessa região aqui de 106 e 300, né? Que o fundo também passa a ser uma resistência, um fundo anterior, né? Regiões de fundo anterior. Então, são resistências um pouquinho mais fracas que um order block, mas são resistências. Então, são regiões que os touros vão ser testados e os ursos podem aparecer aos poucos. Por isso que posições long aqui, você não pode ser ganancioso, tá? O ideal é você fazer a sua parcial, ajustar o stop. E se a gente vencer essa resistência, você surfa mais, né? Então vamos ficar de olho no movimento assim, tá? Ou, né, vamos ficar de olho em algum movimento, né, que dê continuidade, tá bom? Como a gente vai subir, né? Imagine que Bitcoin marque fundo aqui, tá? É muito importante a gente perceber como esse movimento está desenvolvendo. Se esse movimento se desenvolver com subida lenta, com subida em forma de canal no tempo gráfico menor, tipo lá no 4 horas, né? Começar a subir assim, ó, em forma de canal, tá? Com pouco volume na subida, volume maior na descida, pouco volume na subida, volume maior na descida, né? A hora que ele chegar aqui, vai ser um movimento que vai entrar urso, tá? Então, fiquem prestando atenção como esse movimento se desenvolve, né? O ideal para que aqui seja um fundo do movimento impulsivo maior é que aconteça uma recuperação em formato de V, uma recuperação maior, né? Aí a gente vai ter um movimento impulsivo que vai durar mais, tá? Se a gente levar em consideração esse movimento expansivo de Bitcoin, que estava aqui, ó, né? Uma correção em formato de cunha megafônica, a gente fica esperando o toque aqui nessa outra linha de tendência aqui embaixo, tá? O fundo do fluxo tocou aqui, né? Se você olhar lá nas corretoras, o fundo do fluxo bateu certinho nessa LTB, tá? Bateu certinho. Então já teve, em algumas corretoras teve um toque a mais, né? Se a gente for esperando aqui, a gente pode esperar um movimento, né, que venha nesse outro order block aqui na casa dos 87. Então a gente tem aqui uma consolidaçãozinha aqui nessa região, né? Possivelmente teríamos aqui um movimento de consolidativo aqui também, né? Esse movimento ele pode ser um pouquinho diferente em forma ascendente, como eu falei, tá? Aqui é uma região de vácuo, ó. Replicou a região de vácuo, que é a região de ineficiência. Aqui nós temos uma outra região de ineficiência e teríamos aqui uma outra região de ineficiência, entendeu? Então as coisas meio que se repetem, né? Então, se o movimento de queda for continuar, tá? A gente não sabe se vai continuar ou não, mas se ele for continuar, a gente vai esperar um movimento, né, que é uma subida em forma de canal, tocou no order block
o movimento de despejo, tá? Movimento de despejo. E agora vai segurar aqui esse outro order block e subir, entendeu? Então fica mais ou menos rimando ali com o movimento de subida do passado, né? Um pouquinho diferente, mas fica rimando, digamos assim, tá? Então é isso. Para a gente saber se o movimento impulsivo vai ter uma continuidade maior de alta, tem que vencer essa primeira resistência aqui, ó, passado 112, né? Porque pode pegar em pavio essa resistência. Tem que passar do 112. Se passar do 112, aí eu acredito que a gente vai fechar essa ineficiência aqui que a gente tem, tá? E vamos testar a resistência lá da casa do 119, 122, 123, nessa região aqui, tá bom? Então, local de parcial, né, das posições long é aqui, ajustar o stop, se vencer, aqui fecha a operação. No meu ponto de vista é isso, tá? Para Bitcoin, né? Vai nada, Gabi. Não vai travar nada. Mas estou gravando aqui, Tito, tá? Bom, então para Bitcoin é isso. Vamos ver no tempo gráfico menor aqui, ó. O movimento está querendo desenvolver. A resistência a curtíssimo prazo, tá? Curtíssimo prazo de 1 hora é aqui, bem aqui, né? Vamos pegar uma FIBO aqui. Vamos tentar achar uma FIBO de 1 hora para a gente ver. Ó, é bem isso mesmo. 0,5 da FIBO seria aqui, ó. Resistência a curtíssimo prazo, para a gente ter ideia se o movimento vai ressurgir daqui, é 104.860, tá? De 1 hora. Então, eu colocaria, na verdade, no lugar de parcial já, tá? Quem pegou aqui, ó, eu abri tarde, não peguei. Mas quem pegou aqui, eu faria a primeira parcial já aqui, ó, em 103.400, tá? Porque é 0,382 da FIBO, entendeu? Então tem essa FIBO baixista, né? 0,382 é um nível de FIBO e marca esse order block aqui, entendeu? O início desse order block. Então seria a primeira parcial que eu faria bem aqui e ajustaria meu stop, né? Aí eu deixaria rolar, entendeu? Se o preço começar a voltar, por exemplo, se o teu stop está aqui em 107, né? Aliás, em 100.700, realiza antes, não deixa pegar teu stop não, né? Então é isso aí, tá? Então vamos ver. Se passar aqui de 104.860, fica interessante caçar um fundo ascendente numa hora, né? Então se o movimento começar a ganhar força, tá? Passar daqui, por exemplo, imagina que vem nesse outro order block aqui, ó, que tem aqui, né? Fica interessante a gente pensar um fundo ascendente nessa região aqui, ó, nesse order block bem aqui, tá? Então qual que é a lógica do movimento, tá? Vocês têm que pensar assim, ó. Qual foi o topo aqui que originou o fundo mais fundo, né? Seria esse topo aqui, que está com topo em 104, né? Que eu falei ali, 104.700, tá? E aí, imagina então que esse movimento impulsivo rompa esse topo. Rompeu, tá? Aí você tem que pensar assim, qual foi o fundo que rompeu esse topo? O fundo que rompeu esse topo é esse fundo aqui, digamos assim, de 101.200, entendeu? Então ele vira um order block. Então, se voltar e retestar essa região, é um fundo ascendente, né? E aqui você vai marcar a posição, tá? Então, traders agressivos já devem estar dentro. O momento de um trader agressivo já passou. O trader agressivo já está dentro, já vai fazer parcial aqui em 0,382. Traders mais conservadores estão de fora. Vai só ficar observando, vai esperar romper, vai esperar voltar e vai tentar marcar a posição aqui. Pegou posição aqui, ele vai garantir parcial quanto antes, tá? Porque o stop dele já vai estar abaixo desse order block, né? E aí vai deixar surfado, entendeu? Então é isso que a gente tem para ficar olhando aqui em Bitcoin a curto prazo, né? Essa possibilidade. Lembrando que tudo isso pode ser somente um retorno às médias do tempo gráfico diário, né? Para a continuidade de queda, né? Ou algum teste de resistência, né? Nessa estrutura, tá? Vamos destrinchar melhor essa estrutura aqui. Vamos ver regiões de resistência bem marcadinhas aqui. Então, regiões de resistência é essa aqui que eu marquei, que está bem entre 0,382 e 0,5 da FIBO, tá? Peraí, deixa eu ver.
Outra região de resistência aqui, tá? Que está entre 0,6 e 0,7 da fibra. Outra região de resistência. E daí o top fish ali em cima, que se eu refinar vai aqui para essa região, tá? Então são esses os 3 níveis, tá? Para resistência, para marcar topo. Lembrando que o movimento ele pode ser ascendente, né? E ele pode sentir todas essas resistências, entendeu? Ele pode fazer assim, ó, tá, rompe bem fraquinho e volta, tá, rompe bem fraquinho e volta, tá, rompe bem fraquinho e volta, e rompe, entendeu? Ele pode fazer isso aí, tá? Não gosto desse movimento assim, porque se isso aqui for um fundo, assim como ele caiu aqui mais vertical, ele tem que subir mais vertical também, tá? Para recuperar. Isso. Então tá. Então, ó, lembra da análise da dominância, né? E da análise do Bitcoin, caso as duas, tá? Agora é o momento de jogar safe, né? Jogar safe, porque tem que lembrar que no tempo gráfico semanal lá, a gente tá tudo esticado, né? Com padrão de coleta de liquidez. Esse padrão expansivo, né? Que é um padrão forte, se ele for cair mais, ele vai vir aqui, né? Só que como a gente está em suporte, né? Como a gente está em suporte, ele pode dar um repique fraco, né? E vamos acompanhar se esse repique ele é vertical, daí a gente começa a confiar na força, ou se é um repique mais em forma de canal mesmo, que daí fica feio, né? O repique em forma de canal ascendente é ruim, né? Como eu falei, beleza? Vamos ver Ethereum. Tá, a fibra do Ethereum tá aqui, né? Puxando aqui desse fundinho aqui até o topo. Tentamos segurar o nível de 0,5 da fibra aqui no flush, né? Subiu, ele consolidou nessa região entre suportes e resistências e agora perdemos o nível da fibra, tá? De ontem para hoje, a gente estava mais ou menos nesse nível aqui, ele deu esse volume ascendente aqui, ele é praticamente um clímax, né, de venda. Ele quase cravou aqui em 0,7 da fibra. Vamos ver se esse fundo aqui coincide com o order block, ó. Vamos ver o tempo gráfico diário. Ó, faltou um pingo para não pegar no order block. Um pingo, tá? Deixa eu ver do diário. Faltou um pouquinho. Enfim, mas é uma região, né? É uma região de suporte. Deixa eu ver. Por hora aqui o volume não... deixa eu mudar para Heikin-Ashi. Por hora o volume de compra está meio fraco. É igual ao Bitcoin, tá? O que vai definir o movimento vai ser essa primeira resistência aqui. Outra coisa que a gente tem que ver, ó, tá vendo esse topinho aqui, bem aqui, ó. Tem um topinho aqui, acabou de romper o topinho. Eu achei que não tivesse rompido ainda. Aqui em 3.335. Porque quando rompe esse topo aqui, ó, se ele começar a devolver um pouquinho, começa a dar a cara do canal, entendeu? Tipo assim, ó. Ó. Ah não, o canal tá mais ascendente. Ó. Vamos ficar de olho num padrão assim. Imagina se ele começa a sentir bem aqui onde eu marquei, tá? Começa a dar a cara de subida em forma de canal. Depois tem que desenhar isso no Bitcoin também. Sempre tenta imaginar o canal antes dele formar. Ó. Né? Começa a ficar estranho, né? Meio do canal. Se ele ficar enrolando nessa parte de baixo aqui, ó, por exemplo, assim, ó, subindo aqui nessa parte de baixo, assim, ó, pior ainda, né? A gente prefere que ele, se for em canal, a gente prefere que ele fique aqui, ó, na parte de cima, assim, ó, tá? Se ele subir aqui, ó, tipo, bater lá, pum, já voltou na parte de baixo. Subir lá, pum, já voltou na parte de baixo. Ele vai descer, tá? Então, quando desenhar o canal, tem uma sensibilidade de perceber quanto tempo o ativo fica na parte de cima e quanto tempo ele fica na parte de baixo, tá? Isso te dá dicas de força
né, do ativo. Então a gente vê muitos canais, por exemplo, ascendentes romperem para cima. Eu sei que a tendência é romper para baixo, mas a gente vê canais ascendentes romperem para cima. Os canais ascendentes que rompem para cima é quando o ativo fica na parte de cima do canal, assim, ó, que rompe para cima, né? E aí quando às vezes tem o canal descendente, né? Tem canal descendente e que rompe para baixo, que estopa todo mundo, você vai ver o ativo ele fazia assim, ó, tá, e ficava aqui embaixo, tá, ficava aqui embaixo, daí rompe para baixo, né? Então são dicas de força, tá? Então o Ethereum também precisa passar dessa primeira resistência aqui de 1 hora, né, que começa aqui em 3.472, vai até 3.589, né? Traders agressivos já estão dentro, traders conservadores não estão fazendo nada, estão esperando, né? Eles querem primeiro que os touros provem alguma coisa, rompa essa resistência, faça o pullback, né? O fundo que rompeu essa resistência seria o fundo que iria originar o order block, né, de suporte. Gostaria de uma volta a esse suporte e aí seguir tendência, tá? Então a maneira mais correta de fazer trade nesse momento para mim é ser conservador, porque esse fundo aqui faltou pouquinho para cravar lá no suporte, faltou, não cravou. Pode subir daí? Pode, mas entendeu? A bolinha não veio quicando certinho para você meter a bica, não veio aquela redondinho, né? Tá? Mas assim, olhando a estrutura de Fibo, a gente já passou de 50% dela, né? Estamos 50% para baixo. Então, qualquer suporte nessa região são suportes que a gente deve ficar de olho para arriscar. Tá? Então, eu ficaria de olho nesse suporte aqui de 0,7, ficaria de olho também aqui na casa de 0,786, que está em 2.777, né? Tem uma leve consolidaçãozinha aqui, ó, que no tempo gráfico menor vai ser um order block, e é justamente essa consolidaçãozinha aqui que originou o movimento impossível, que rompeu o topo anterior. Então 0.786 é um ponto legal para você ficar de olho também aqui em Ethereum, caso chegue lá, né? ETHBTC, tinha postado a análise ali no grupo. ETHBTC, ó, tem tudo para esse order block aqui segurar, ó, tá vendo? Então tem tudo para segurar. Então a gente está talvez num processo de formação de fundo em ETHBTC, né? Que esse processo de formação de fundo ele pode ser um pouquinho traiçoeiro, pode demorar um pouquinho, né? Pode fazer assim, entendeu? E vai, tá? Então essa região aqui é uma região para ficar de olho. Seria uma região ideal, tá? Porque se não segurar essa região aqui em ETHBTC, a gente vai entrar nessa zona impulsiva aqui, ó. Que essa zona impulsiva aqui é uma zona impulsiva de baixa também. E aí eu ficaria de olho mais lá embaixo. Aí a gente vai ter pânico no mercado, né? Bem aqui, tá? Então, ou vai daqui, ou vai daqui no meu ponto de vista, tá? Então acho que temos isso aí para a gente ficar de olho, né? As análises têm que seguir em conjunto. Por exemplo, a dominância do dólar tem que marcar o topo ali como marcou, tem que passar da EMA, tem que as EMAs no tempo gráficos menores tem que começar a inverter para baixo, os suportes tem que falhar em segurar, entendeu? E aí tudo vai andar junto, tá? Então acho que temos isso aí para ver. Vamos dar uma olhada nessas altcoins que vocês falaram aí. Vamos ver. Tá fraca ainda, né? Também acho. É porque nós temos o discurso do Trump hoje, né? Mais tarde. Então, tá rolando scalpzinho numa hora ali. Possivelmente a chance maior é de subir em forma de canal mesmo. Porque o pessoal tá inseguro ainda. Então, o pessoal tá arriscando a oportunidade do suporte, mas o pessoal tá inseguro ainda. Então, né? É isso que tá rolando. Tá? E vamos ver essas altcoins aí que o Marcelo tá dentro. TRX, Mina e Cro. Né? Antes vamos ver orders. Orders, ó. Nossa, faz anos que orders está ali nesse lugar, tá? Então aqui é um order block semanal em orders, né? Precisaria teoricamente segurar nesse order block se a gente quiser, porque senão vai ficar feio, né? Ó, olha como tá feio orders, tá?
Deixa eu colocar em linha. Como tá feio, tá? Então nós tivemos aqui um movimento de alta bem grande. Esse fundo aqui, ó, tá vendo? Aí nesse fundo aqui, ele foi perdido no gráfico de linha no semanal, aqui, ó, bem aqui, ó, foi perdido, tá vendo? Então aqui nós temos um choque no semanal, né? Fez o choque para baixo, a força dos touros subiu em que forma que eu falei, ó, a forma que está subindo, forma de canal. Ele sobe em forma de canal, crava onde? Na resistência. Isso aqui é um order block. Pegou pavio aqui, tá? Né? No gráfico de linha ele poda um pouquinho, mas pegou pavio e está devolvendo. E agora estamos no principal suporte do tempo gráfico semanal, que está aqui, tá? Se a gente colocar no gráfico de vela, né? Ideal para touro, né? Que recupere e deixe pavio nessa região, né? E vamos começar a voltar a fechar candle semanal aqui para cima, tá? É isso. Se não, já era. Senão, qual a interpretação desse movimento, né? Se não voltar a fechar aqui dentro, né, no tempo gráfico semanal, e deixar pavio aqui para fora de coleta de liquidez só, tá? Aí os touros vão ficar muito desanimados em altcoins, né? Porque a tese é essa, ó. Subiu em forma de canal, bateu na resistência ali em cima e creu, né? E agora ele vai voltar a buscar suportes aqui embaixo, ó. Os próximos suportes aqui, 196 bi no tempo gráfico semanal, ou lá embaixo, né? Então fica feio, né? Então a gente tem que ter a reação do mercado em altcoins agora. Por isso que o pessoal tá assim, não sei se vai ter alt-season, hein? E alt-season depende muito do Ethereum, né? Então o Ethereum tem que dar uma reação, ETH/BTC tem que marcar fundo ali onde eu mostrei, Ethereum tem que mostrar a reação, e daí depois os altcoins tem que seguir o movimento, né? Pode acontecer? Pode, né? Mas tem que ficar de olho nisso aí, né? Então a gente tem que interpretar gráfico, tá? TRX. Deixa eu ver no semanal. Isso aqui é outra coisa. Pegou uma ação. Tá. Deixa eu ver se nas outras corretoras teve esse pico aqui também, tá? Porque esse pico aqui estraga muito a análise. Teve, ó. Nossa. Então ele faz parte da análise mesmo, esse pico. Só um pouquinho. Tô querendo... Cara, é embaçado, tá? Porque assim, tá forte, óbvio, né? Tá subindo no tempo gráfico semanal, ele tá em alta. Teve o pico do movimento, pum. O ponto que originou o pico, né? Foi esse order block que eu marquei aqui. É porque tinha o ATH antes que estava aqui em 0,2250, bem esse topo aqui, ele deu o pico. Então foi esse fundo aqui que originou o movimento que rompeu o ATH anterior. Ele corrigiu em forma de fundo arredondado, tocando essa região. Então a galera foi montando posições aqui, né? E teve alta, entendeu? Esse movimento de alta não se sustentou a ponto de romper o topo anterior. Então a gente está em zona de liquidez interna, tá? E zona de liquidez interna é meio chato, né? Tudo isso aqui, digamos assim, seria um nível de FIBO, tá? Então, um lugar para tentar caçar algum fundo seria fundos que deram repiques, né? Repiques fortes, né?
entendeu? Então vamos ver se a gente tem algum fundo que deu repique forte aqui no meio dessa estrutura. Ó, aqui, ó, esse fundo deu repique forte, então você poderia marcar aqui, por exemplo, tá? 0,24, 6, né? Tem que ser fundo que deu repique e coletou liquidez de topo, entendeu? Então assim, ó, esse fundo deu repique, coletou liquidez de vários topos anteriores, né? Deixa eu ver aqui mais. Já está aqui. Essa região também, viu? Mas eu preferi ir em cima. Ele já não... Ó, porque aqui tem topos nivelados, entendeu? São topos que fizeram movimentos de queda, né? Movimentos fortes. E o fundo que rompeu esses topos foi aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó, foi bem aqui. E ele não segurou, ó, ele varou. Tá? Vamos ver no tempo gráfico diário como isso fica. Então pode ser que a gente tenha pegado o diário, seria aqui, ó. Esse seria o fundo do diário. Então, ó, tem que segurar aqui, ó, né? Tá com cara disso aqui criar um grande padrão de equilíbrio, né? Se ele for fazer padrão de equilíbrio, ele vai vir mais baixo até, ele vai vir até aqui, ó. Como assim, ó? Fez lá, pam, 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 pam. Fazer tipo assim, ó. Muita especulação. O movimento tá muito feio, né? Feio? Não tá feio, tá muito poluído. É difícil fazer análise aqui, né? Porque a gente está fazendo análise de liquidez interna, tá? Então nós temos aqui, ó, liquidez externa, liquidez externa e tudo aqui liquidez interna. Então como que faz análise de liquidez interna? É análise de liquidez. Você monta a posição depois que coleta a liquidez, entendeu? Então você tem que esperar o movimento desenvolver, por exemplo, né? Esperar com que crie padrões, a liquidez externa, por exemplo. Esperar que crie padrões dentro de fundos nivelados, entendeu? Por exemplo, colete a liquidez. Aí você monta a posição longa. Aí, depois que coletou a liquidez de cima, monta a posição short. É assim, entendeu? Então, tem que fazer esse tipo de análise. Procurar a liquidez interna importante para ser consumida, tá? Para desenvolver posição. Tá? Ó, se isso aqui for um canalzinho, note que ele está bastante aqui na parte de cima do canal, tá vendo? Então iria corroborar com um pouquinho desse order block aqui embaixo, ó, até coletando em pavio. Então seria uma posição, seria aqui, ó, bem aqui, pum, coleta em pavio, com recuperação para ele voltar a trabalhar na parte de cima do canal, quem sabe romper, tá? Então se acontecer isso, seria uma oportunidade legal, tá? Então fica de olho nesse movimento. E fazer trade em liquidez interna, né? São trades mais rápidos, né? É claro que tudo isso aqui é tempo gráfico diário, então cada vela é um dia, vai ficar um trade aberto alguns dias, mas seria um trade rápido, né? Ó, no tempo gráfico semanal, essa região aqui vai confluir com a EMA 55. Normalmente é uma EMA importante, né? Eu sei que tem gente que não gosta muito de EMA, mas é uma EMA que tende a suportar bem, viu? EMA 55, ó. Suportou, tá vendo? Suportou aqui, né? Lá no Bitcoin, se você olhar, a EMA 55 semanal também suportou muita movimentação, ó. Olha lá, ó. EMA 55, EMA 55, tá vendo? Fundo das correções, né? Tá querendo tocar na EMA 55 de novo, ó, EMA 55, EMA 55, né? Então, só é uma EMA importante, tá? CRO. Vamos ver aqui o gráfico na Crypto.com. Ó, esse tipo de moeda sempre é bottom fishing, né?
Então, acho importante, talvez, você trabalhar sempre bottom fishing nela, porque ó, todo tiro ela veio lá para o fundo do movimento, ó, deu tiro, aqui foi a região que originou o tiro, ó, ela voltou, consolidou nessa região, esticou, pum, tá vendo? O order block passou aqui para baixo um pouquinho, né? Voltou, consolidou, pau. O order block agora está um pouquinho em cima, tá aqui, né? Teve o flush que pegou ali, recuperou, né? E agora tá aí. O movimento ainda de queda ainda acontecendo, né? É ali, tá? São 2 pontos. Se ele for subir antes, deixa eu ver. Vamos ver se tem algum. Ó, se ele for subir antes, vou marcar um ponto. Imagina que ele não vem aqui embaixo, vai querer subir antes. Então aqui está o topo semanal que originou o fundo. A gente marca esse topo semanal, tá aqui, marquei, tá? Vai lá no tempo gráfico diário, 12 horas, talvez 8 horas, e vê o fundo que originou o rompimento desse topo semanal. Aí você vê se ele é forte. Olha, rompeu bem aqui, ó. Rompeu, fraquinho, já devolveu. Então pra mim ou é aqui, tá mais fraco aqui, tá? Ou é lá embaixo mesmo. É altcoin, pump and dump, né? Ó, então você pode ter essa região marcada aqui, ó, de 0,1, né? 0,1, não, 0,105, né? Até 0,109 ali, mais ou menos, essa região aqui, ó. Tá? Essa região é uma região legal de você ver se vai ter algum repique aqui, tá? Se der algum repique aqui, é zerar o risco cedo, né? É você fazer, tipo, ó, pode ter ele está querendo marcar fundo aqui, né? Tá? Pode fazer assim, voltar a perder, né? Tá? E aí ele vai brigar nessa resistência aqui, ó. Vai brigar aqui. Então toda vez que você arriscar aqui, ó, arriscou, já faz parcial. Tomou stop no lucro, arriscou, já faz parcial. Se continuar, beleza. Se não continuar, stop no lucro. Então tem que ser assim. Agora é o momento de você tá tiro curto. Lugar de comprar para fazer um DCAzinho, para ter na carteira de spot ou uma baixa alavancagem é aqui embaixo. É aqui embaixo. Acho que tá, não sei. Deixa eu ver num segundo viés, tá? Não pegou na resistência, faltou um palito para pegar na resistência. Quer ver uma coisa? Só falta pegar zero, ó, faltou um palito para pegar 0,786 também. Cara, eu acho muito arriscado também. É só lá embaixo para mim, esse tipo de moeda. Porque olha só, quando a gente faz uma análise gráfica completa do ativo, né, nós tínhamos aqui fundos macro, né, super importantes, fundo macro importante, fundo macro importante, fundo macro importante, né, aí perdeu, aqui ó, perdeu, pá, aqui foi um choque, entendeu? Aqui foi um choque. Qual foi o topo que originou o choque? Esse daqui aqui em cima, ó. Então o topo mais importante é esse daqui, ó. Esse é o topo mais importante. Então esse é o topo que está mantendo a tendência de baixa. Desde então, tudo que a gente teve desde 2022 até agora é trabalhando dentro dessa estrutura baixista aqui, ó, né? Então a gente teve um movimento aqui expansivo
trabalhando dentro dessa estrutura baixista, e agora a gente teve um pico ali em cima que está muito próximo da resistência do macro, lá próximo 0.786, tá? Então, se o movimento vir aqui, ó, e der algum repique aqui, né, às vezes pode dar um repique mais fraco e já pode perder, tá? Então tem que ficar esperto. E tá final de ciclo, né? Tá, então tem que ficar esperto, tá? Para trade tudo bem, agora para ter na carteira de spot tem um viés baixista. Tem muita moeda que aconteceu isso, tá? Então essa análise aqui, ó, né? Muita moeda. Tá. Order eu já vi, Gabi, tá? Tá gravado, vou pôr daí. Mina, né? Aqui, ó, essa leitura assim do semanal, então sempre quando for abrir o gráfico, você tem que abrir lá no semanal e ver o gráfico todo, né? Vamos ver, ó. Aqui já pegou ali. Tá. Esse tipo de moeda pode dar explosãozinha a qualquer momento, né? Porque sempre olhando aqui, ó, no passado, ela estava em, por exemplo, ATL, movimento forte, pum, all time low, né? Ele foi caindo em queda lenta, ó, queda lenta, perdendo fundo sem ter continuidade de queda, pá, explode, volta, all time low, queda lenta no all time low, perdendo fundo sem continuidade, explode, tá vendo? Então aqui tá acontecendo igual, ó. Tá querendo dar uns picozinhos de volume de compra. Tá querendo, vamos ver no diário. Ó, tá querendo, mas não teve nenhum choque ainda, tá? Então a gente tem que um choque para alta, né? A gente tem que procurar um choque para alta. Se você quer um movimento de alta, você tem que procurar um choque para alta, pelo menos aí num 4 horas para cima, no mínimo. Deixa eu ver. Ó, tipo assim, ó, que nem aconteceu aqui, ó, tá vendo? Vou colocar aqui no gráfico de linha, ó. Ele caiu, fez aqui, ó, pum, bem aqui, fez o choque bem aqui, ó, nessa região, tá vendo? Ó, aí ele voltou, fez o pullback e foi. Então você tem que procurar um choquezinho aqui, não aconteceu ainda. Fluxozinho, consolidação, repique, não rompeu, ó, o gráfico de linha não rompeu. Vamos ver um gráfico menor, também não rompeu, tá? Mas isso aqui é um dado importante. Aqui teve reação de compra nessa região. Volume caindo aqui. Cara, eu acho que é uma região que vai dar tem tudo, tá? Pra dar um repique nessa região, um repique forte. É uma moeda que tem que ficar de olho mesmo. Só que não aconteceu nenhum choque, tá? E o ruim é que pode demorar dias, semanas, esse repique. Que nem aconteceu no passado. Ele fica consolidando em queda lenta, entendeu? E essas moedas costumam dar pavio de liquidação, entendeu? Então você tem que cuidar muito no teu gerenciamento. Você entrou lá com 2% da banca, mas tem que tomar muito cuidado para não fazer isso em várias moedas. Por exemplo, tô com 2% da banca em mina, tô com 2% não sei onde, 2% não sei onde. A hora que você vê, você tá com 15 operações abertas, aí você tá com a banca comprometida, porque se der um pavio de liquidação, você vai ser liquidado, por mais que seja pouco, porque todas vão cair junto,
principalmente essas altcoinzinhas, né, que dão movimentos explosivos, né? Vamos ver aqui, ó. Cara, esse paviozinho aqui, ó, 80%. Que banca que aguenta isso aqui? 80% num paviozinho, que é pouco, entendeu? Que é isso comparado perto desse gráfico, ó? Então tem que estar muito esperto. E também, se for fazer preço médio, é horrível, porque você coloca 2% aqui, cai um pouquinho, você já compra mais 2%. Não, a recompra tinha que ser só depois de perder esse fundo. E, entendeu? Eu odeio preço médio na queda, né? É muito melhor você esperar reverter, por exemplo, ó, tá? Você tá dentro, beleza? Não compra mais nada, não compra, né? Espera romper, fazer o choque, fez o choque, espera pullback, aí você compra, aí você faz preço médio na alta, entendeu? Depois que já fez o choque, aí você faz um preço médio e compra mais uma vez só, não fica comprando um monte, né? Tá? Então é isso aí, cara. Tem que ficar esperto. Não tem nada ainda, mas tem que ficar de olho. Então, o que eu gosto desse tipo de moeda? Como é que eu opero? Por exemplo, eu vou lá, coloco aqui topo do diário. Já falei isso na outra live. Coloca aqui, ó, marquei. Fundo do diário, marquei. Esse topo e fundo, ó, é o fundo de liquidez externa, não é liquidez interna. Então, por exemplo, ó, esses fundinhos de topos e fundos aqui eu não estou marcando, porque aqui é zigue-zague. Marquei a liquidez externa, marquei liquidez interna. Alarme em cima, alarme embaixo. Estou sem posição, né? Beleza. Tocou o alarme de baixo. Eu vou ter duas opções, né? Imagina que ele tocou, que o preço veio, pá, tocou o alarme de baixo. Aí eu vou ter duas opções. Primeira opção é fazer um trade arriscado, né, sendo agressivo. Qual vai ser o gatilho desse trade? Rompimento da máxima do candle anterior, né? Então, imagine que rompeu a máxima do candle anterior, eu já entro com stop na mínima do candle anterior e é um trade arriscado. Take no 1 para 1 e ajusto o stop. Take de 60% a 70%, né? Trade conservador. Tocou o fundo, o alarme do fundo, não vou fazer nada. O que eu vou fazer? Vou pensar assim, qual foi o topo, né, que rompeu o fundo? Imagina que o topo seja, imagina que o ativo fez isso aqui, ó. Fez assim, fez um topinho aqui e creu, né? Tocou o alarme de baixo. Eu vou pegar o alarme de cima e vou descer pro topo, né? E não vou fazer nada. Vou esperar marcar o fundo de novo, entendeu? Marcou o fundo, começou a subir. Opa. Marcou o fundo, começou a subir. O que eu faço? Pego o stop o alarme do fundo, jogo pro fundo. E não faço nada. Deixo rolar. E fico repetindo esse processo. Até que um dia toque o alarme de cima. Tocou o alarme de cima. Opa! Tocou o alarme de cima, que é o alarme da liquidez externa. Rompeu. Choque. O que eu vou fazer? Esperar marcar topo. Então ele vai, marca o topo. Como que marca topo? Rompimento da mínima do candle anterior, no tempo gráfico diário, por exemplo. Então agora eu tenho uma nova estrutura. Pego a Fibo, pá. Fibo, marco 0,5 da Fibo, né? E vejo em 0,5 para baixo, aonde que nós temos order blocks suportes. Tum, tum, tum. Né? Onde tem order block suporte. Espero recuar, espero tocar no order block. Se eu estiver na frente do computador, espero no micro, ombro, cabeça e ombro inverso. 5 minutos, por exemplo, né? Se eu estiver na frente do computador. Se eu não estiver na frente do computador, estou operando diário, por exemplo, eu espero as velas de venda, está acontecendo, velas de venda, espero um rompimento da máxima do candle anterior e monto posição, tá? O stop ficaria abaixo da liquidez externa. E aí, surfo a tendência, entendeu? É isso. Então é assim que vai montar a posição, né? Por isso que eu gosto muito de gráfico Heikin Ashi para esse tipo de posição, né? Porque o gráfico Heikin Ashi, ele faz menos rompimentos de máxima e mínima, né? Tá? Então é isso aí, né? Bom, deixa eu ver o que vocês estão falando aí.
Koai USDT. Já vejo isso aí. Olha, Sats, 100% fora, inclusive em spot, aí dependendo do ativo que você quer. Altcoin é complicado, né? Eu não estou comprando nada agora. Eu estou vendendo, na verdade. As que deram lucro eu vendi, as que não deram lucro ainda estou segurando, mas se der um alt-seasonzinho eu vou vender, né? E compra para mim, spot é só depois que corrigir 50% no tempo gráfico mensal, no mínimo, né? No mínimo 50%, tá? É muito pessoal, né? Spot, Koai. Essa moeda aqui, Chain Opera AI, é esse tipo de moeda que dá explosão mesmo, né? Mas, cara, é aquilo que eu falei, né? Tem que tomar cuidado. Vamos ver esse pavio aqui, ó. Esse pavio aqui teve 50% no pavio de um candle ali do 8 horas, por exemplo. Ó, o fundo do movimento tá aqui, ó, tá? Bem aqui. Então aqui é onde originou o movimento impulsivo de alta, forte, né? Se voltar aqui, tá? Pode marcar aqui, ó. Vou até marcar um pouco para cima. Ó, talvez marcar até aqui, ó. Será que o primeiro gráfico dela da Mexic? Koai USDT. BitGet, vamos ver. Tem um pouquinho mais de gráfico na BitGet. Que tem um topinho aqui, ó, tá vendo? Então assim, ó. Essa moeda perpétuos ou é só spot? Deixa eu ver. Aí USDT. Tem perpétuos na Bybit. Ó, para spot eu já ficaria de olho aqui, ó. Em 0,5, tá vendo? 0,512 já ficaria de olho. Tá, porque já está próximo desse topo anterior aqui e tem o order blockzinho lá embaixo, né? E já começaria a comprar. Se você acredita no pump na spot, tá? É uma região boa para comprar bem aqui, né? Aqui pode fazer um DCAzinho, né? Não tem nenhum pivô de alta ainda, ó. Tentativa de pivô e pum, devolveu, tá? Então tem que saber identificar quais são os topos importantes que devem ser rompidos para acontecer pivô, né? Ó, então, por exemplo, ó, topo importante é esse, né? Ó, esse, cacete, esse, né? Depois esse, para esse, tá? Então, se romper esse topo aqui, ó, é pivô, é um choquezinho de liquidez interna. Mas liquidez externa está aqui em cima, tá? Enfim, então é uma região boa para spot comprar aqui, né? Esperando uma explosão. Você tem que estar por dentro do ativo, né? Se não vai ter o rug pull, se as baleias que detêm o projeto não estão despejando na cabeça do povo e estão saindo fora, entendeu? Tem que estar por dentro ali, né? Agora, para perpétuos, como é uma moeda muito explosiva, né? O ideal é que tenha alguma inversãozinha de tendência, né? E olha como o gráfico Heikin Ashi é legal, né? Ó. Deixa eu mudar aqui para outra corretora. BitGet. Tinha uma lá que tinha uns candlezinhos vermelhos aqui. Ó, tem um candlezinho vermelho aqui só. Ó, quando virou candle branco, ó, movimento impulsivo, né? Ideal aqui, que no gráfico Heikin Ashi, ó, o volume de venda tá caindo, tá vendo, ó? Interessante. Ideal é que o corpo do candle comece a ficar fininho, tá acontecendo, tá?
E o ideal é que comece a ter wicks, né, pavis na parte de cima, ó, que nem esse, ó. Tá? Então, se no diário aqui, ó, o corpo do Renkiashi começar a ficar fininho, com pavio na parte de cima, entendeu? E der um candlezinho branco, cara, interessantíssimo, tá? Montar a posição. Né? Boa dica, bom ficar de olho. Vou até colocar um alarme aqui, ó. Um alarme ali em cima. E vou colocar outro alarme aqui também, dois alarmes. Que daí eu vou descendo para a máxima do anterior, esse alarme, conforme vai abrindo os dias. Tá? Bitcoin. É que é muito de cada um. Por exemplo, a minha última compra de Bitcoin Spot foi lá em 48 mil, mais ou menos. A última compra que eu fiz, Bitcoin Spot. Né? Então, não comprei mais nada depois. Só vendi. Agora, para mim comprar, tem que estar barato. Então, ó, o ideal é... digamos que o bear market vai começar, tá? Começou o bear market. Para mim, spot, que eu vou comprar para o próximo ciclo, né? É que tem gente que faz trade spot, que compra ali no spot para vender, né? Com um trade semanal. E tudo bem, você pode comprar antes. Você vai fazer um trade no spot. Agora você fala assim, não, eu quero comprar para o próximo ciclo. Aí, para mim, né? Eu vou pegar aqui o fundo o início do final do bull market, puxar a FIBO, marcar 50%. Entendeu? 50% está aqui em 70. Eu vou começar a fazer DCA aqui, ó. Aqui que eu vou fazendo DCA. Só quando chegar aqui. E se der mais um movimento explosivo, né? Eu estico a FIBO. Entendeu? Então, quando chegar em 50% para baixo, aí eu vou iniciar a DCA. E iniciar. Então, movimento de anos, né? 4 anos de movimento. Então, isso para o próximo ciclo. Agora, se você vai fazer trade spot, aí você pode tentar arriscar aqui, né? Trade, tá? Nessa região. Se ele chegar aqui, ó, nessa região de 90 e pouco, é interessante. Se chegar, né? Lembra que eu falei da EMA 55? A próxima EMA interessante é 89, né? Então, se bater na EMA 89, é uma EMA que eu vou ficar de olho também, tá? É isso. Pessoal, alt spot tem que estar por dentro, né? A alt spot é trade para mim, por exemplo, que nem essa aí que o Victor falou. Cara, é porque você fica assim, putz, ela é muito volátil, então se eu entrar no futuros vai arregaçar minha banca, eu tenho medo, mas então eu vou entrar no spot. Aí você faz um trade no spot, entendeu? E o lugar de fazer trade spot em altcoin é bottom fishing. Explodiu, não tenta caçar a fundo ascendente. Não tenta caçar. Espera voltar lá no início do movimento explosivo. É lá que você vai comprar e ele vai ficar semanas lá. Por isso que às vezes futuros é ruim. Ele fica semanas consolidando lá e daí ele explode de novo. E daí às vezes o funding rate está alto, você está pagando taxa. E, entendeu? Dá um paviozão lá, você está em 20 operações, te liquida. Então o trade spot em altcoins é legal, né? É isso, tá? Beleza, pessoal? Então vou finalizar essa live aqui, vou deixar gravado, né? Quem perdeu o comecinho tá ali. E se tiver altcoins que queiram analisar, joga lá no pedido de análise que durante a semana eu faço um vídeo e regravo também, tá? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Boa semana. Nós.